Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Pessoal, o tema da nossa formação hoje é o novo ensino médio que está sendo implementado em 2021 pela SEDUC. Tardamos, a estrear o canal pelo YouTube, porém um mico nunca é um mico se ele não for assim completíssimo, né? Não bastasse a vergonha e a timidez de mandar vídeo no WhatsApp, esse vai pelo YouTube. Me perdoem pelas falhas, porque eu ainda não sei fazer uma boa edição, ainda não estou craque nisso, porém ficarei. E é complicado, né? A gente falar tudo assim, então se eu cometer algum erro, releve, finjam demência, que é isso. Mas vamos que vamos para essa formação que tá babado. Então, nós começamos aí a nossa introdução. Cada vez que há uma mudança no nosso currículo, nós ficamos extremamente inseguros. E isso é absolutamente normal, porque as mudanças, elas ocorrem e geralmente a hora que elas chegam aqui pra gente, no chão da escola, nós não sabemos direito o que esperar e como fazer. E é importante dizer que essas mudanças, principalmente essas mudanças de currículo que ocorrem dentro do próprio estado, daqui no caso da SEDUC, é importante que quando elas acontecem, a gente consiga tirar o maior número de informação possível delas. Por quê? Porque primeiro que torna o trabalho mais fácil quando a gente chega na sala de aula com o aluno, e segundo que ela nos embasa para um monte de formação, de avaliação, enfim, tem muita coisa tem muitas avaliações, concursos, avaliação do mérito, que se isso não tiver bem formalizado dentro da nossa cabeça, que se isso não tiver muito bem se não tivermos aprendido realmente, não vai, vamos ter que estudar de novo e uma hora nós teremos que aprender. Então agora é hora de formatar a cabeça, de tirar as respostas que a gente já tinha totalmente decoradas do caderno do aluno, que trabalhamos até o ano passado, que esse ano tudo vai começar a ser diferente. Tanto pedimos, tanto falamos que não estava bom, que agora chegou essa nova proposta para a gente. Vem comigo que primeiro eu vou fazer um contexto histórico, para isso ficar bem facinho da gente entender como e por que chegamos até aqui. Em 1988, nós tivemos o quê? A Constituição Federal. Ouso dizer que um dos melhores livros e mais incompreendidos também, que já foi escrito em terras brasílias. Então, em 1988, já lá nos artigos 205 e 206, a própria Constituição Federal, ela afirma que a educação deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, e que deve haver igualdade de acesso e permanência na escola, com liberdade para aprender, ensinar e se expressar. Conversando com essa Constituição Federal, logo lá em 1996, porque as coisas caminham muito rápido às vezes aqui nesse país, então lá em 1996 nós temos o que? A Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases, ela já veio com alguns parâmetros curriculares que urgiam ser seguidos, para tirar o resto daquele ranço de ditadura da educação. Então veio estabelecido alguns parâmetros curriculares nessa Lei de Diretrizes e Bases. Em 1996 ela já dizia assim, que o ensino médio tem como finalidade o desenvolvimento humano, técnico, ético, cognitivo e social dos estudantes. E que a União, ou seja, o governo, é aquele momento que a gente deveria saber cortar o vídeo, e que o Estado, então, incumbir-se-á de estabelecer as competências e as diretrizes para o ensino médio, que nortearão os currículos. Foi a primeira vez que a gente tem essa unificação curricular. Veja bem,
ela começou a ser estabelecida em 1996. Para quê? Para evitar que aquele aluno que vem de outro estado, ele tenha um currículo muito diferente do que ele irá estudar ou aprender aqui, né, no estado de São Paulo. Mas isso não, lógico que não pelo estado de São Paulo, tá, gente? Isso para dinamizar aí esse estudo no Brasil todo, né? Então aí começou a ser pensado, e repito, como as coisas aqui acontecem bem rapidamente, em 2008, a Secretaria da Educação, né, que ainda se chamava CESP, Secretaria Estadual da Educação, ela começou a pensar uma proposta que ela fosse mais eficiente nisso. Então, aqui no estado de São Paulo, em 2008, quando eles pensaram isso, já tinha muita coisa de BNCC. A gente já seguia muito desses parâmetros, então isso já estava bem delimitado com o que se pretendia, né, comparando-se aí com outros estados do Brasil. Então, ela teve como base mesmo as 10 metas para a educação da Unesco, que é o que permeia também a BNCC, tá, gente? E pensando numa estrutura eficiente, né, assim, bem eficiente, eles lançaram aqueles materiais. Quem estava na rede em 2008 lembra que primeiro veio um jornal grande, né, que nós trabalhamos com os alunos, que foi uma proposta diferente de material, porque na verdade até em 2008 cada professor ele fazia o seu planejamento, pegava o livro didático que tinha disponível na escola e aquilo a gente mandava ver o ano inteiro. Aí em 2008 mudou, veio esse jornal. Em 2009 nós começamos a saga dos caderninhos ou apostilas, que são os cadernos do aluno, né? Que são aqueles cadernos que vieram para apoiar o nosso ensino, que vieram como apoio, né? Mas foi bem difícil na época de compreender que eles eram um apoio e não toda uma estrutura. Veio aquele currículo preto e branco, né? O currículo do estado de São Paulo, que nós nos balizávamos para fazer os planejamentos anuais. E isso ele foi, aos poucos, foi sendo aprimorado pelo próprio estado, né? Mas veja bem, nós temos aí 10 anos, 11 anos, né, que isso aconteceu. E quando isso aconteceu, pra gente foi uma ruptura, foi abrupto, né? Mas nós fomos nos adaptando, nos adequando a ponto de decorar as respostas do caderno do aluno, né? No começo nós tínhamos que colocar o caderno do aluno, o caderno do professor e fazer as situações e medir com o material que a gente já tinha na escola. Foi uma época que começaram a chegar uns vídeos, né? Começou a ter um embasamento de material à escola. Foi uma época que os materiais foram renovados e isso foi muito bom, né, pro estado. E teve a formação das salas de leitura, né, e tivemos também as PEIs ou as ETs, né, quem lembra das escolas de tempo integral que eram de 5º a 9º ano. Então, tudo isso veio acontecendo em 2008, que era a base que a gente tinha até o ano passado. O ano passado foi implementado o novo currículo para o ensino fundamental e esse ano nós viemos aí com a novidade do currículo para o ensino médio. Né? Então aqui eu acho muito legal citar o Edgar Morin, que ele fala assim: o conhecimento coletivo é maior do que a soma dos conhecimentos individuais. Então, quando a gente chega em 2014, o material ele precisava ser revisado. Por quê? Se nós pensarmos em termos científicos, filosóficos, sociais, de 2008 a 2014 houveram muitas mudanças, né? Nós tivemos um boom tecnológico e todas as nossas reclamações sempre foram: o aluno tem tanta coisa lá fora e chega aqui, eu só tenho lousa e giz para lidar com esse aluno. Né? Então, era esse nosso questionamento. Às vezes vinha alguma coisa, ai meu Deus, nossa, olha que bacana, chegou essa, queria passar esse filme, não sei o quê, mas aí faltava o cabo da TV, a TV estava quebrada. Sabe, só quem é professor entende. Isso é uma coisa que só a gente entende. O que é querer utilizar as tecnologias e elas não estarem dispostas para nós.
E quando a gente ia informações na diretoria de ensino, parecia que só a nossa escola que não tinha. E eu não falo nem de Tangarás, eu falo de qualquer escola, né? Então, o mundo mudou muito, as tecnologias mudaram muito. Por exemplo, pense você no celular que você tinha em 2008, em 2009. Né? Se você fosse uma pessoa chique, assim, mas podre de chique, você ia ter aquele Motorola V alguma coisa lá, aquele V8, eu acho que era o nome. Hoje, o que nós temos ao nosso alcance na palma da mão? Nós temos o mundo, né? Porque hoje o celular ele faz pesquisa, ele ajuda a gente a preparar nossa aula, ele está gravando este vídeo. Então, só comparando a tecnologia móvel, a nossa tecnologia do celular. Imagine você o que a tecnologia não avançou de 2008 até 2014. Pensa na sua televisão, pensa em tudo que nós conquistamos em termos tecnológicos, isso falando em uso doméstico. Se nós colocarmos aí pesquisas, é muita coisa. O salto foi enorme, foi gigantesco, né? Teve um valor que como se fosse mais de um século vivido, né? Já diria até Mercedes Sosa, né, gente? Então, é irônico que nós ainda estivéssemos de mãos e pés atados com isso. Então, ele começou a ser trabalhado. Começou primeiro o do ensino fundamental, Fundamental 1, depois veio o Fundamental 2 e o médio. Então, nesse contexto geral, precisávamos contemplar algumas coisas, né? A escola que aprende, as competências como eixos de aprendizagem, né? A articulação das competências, né? O aprender contextualizado ao mundo do trabalho. E o dilema continuava: como programar o currículo com todas as suas generalizações em uma escola, levando em consideração a singularidade de cada unidade escolar. Porque quando vem o material, ele vem para todos. Mas quem dá aula numa unidade escolar, em uma unidade escolar, sabe que aquela unidade escolar ela tem uma identidade muito forte. Né? Então, assim, eu não posso nem comparar duas escolas da mesma cidade, porque cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem o seu entorno, né? É uma personalidade muito forte de cada unidade escolar. Então, né, a lei continuou andando. Em 2017, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela definiu no artigo 36 que o currículo do ensino médio será composto pela BNCC, que é a Base Curricular Comum, né? E por itinerários formativos. Prestem bem atenção nessa palavra, itinerários formativos, tá bom? Guarda isso, porque junto com as competências socioemocionais é uma palavra que vai estar super na moda aí nas nossas próximas formações. Então, já faz aquele link, já anota bem bonitinho aí, porque vai aparecer bastante. Então, o currículo, ele deveria ser organizado por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares. A hora que fala diferentes arranjos curriculares, o que acontece? O professor até arrepia, porque a gente já sabe que vai fazer um caos numa ordem que já não estava boa, mas que precisava ser mudada, né? Precisava. Aí o Conselho Nacional da Educação, em 2018, revela que a importância do aprofundamento curricular dos itinerários formativos, né? E que eles deveriam garantir a apropriação de procedimentos cognitivos e uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil. Protagonismo juvenil já é uma palavra, né? Uma expressão utilizada com alguma frequência, já tem uns anos, né, gente? O protagonismo juvenil. O Instituto Ayrton Senna tá aí que não deixa a gente mentir. E, enfim, em 2019, foi dado início à reestruturação do currículo do ensino médio, né? Então, o nosso currículo do estado de São Paulo passa por uma mudança do nome incrível, gente, que ele vai chamar agora Currículo Paulista, tá? Em 2023, que nós estaremos formando a primeira turma do ensino médio, do terceiro do ensino médio, ele vai estar
totalmente formalizado e implementado na rede. Qual é a diferença dele? Eu também queria saber fazer umas transmissões, mas enfim, eu vou enviar esse material para vocês, tá? A formação geral, que vai ter 1.800 horas, tá? Que são, né, os componentes curriculares de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. Praticamente no primeiro ano não muda nada, fica como estava, porque no primeiro ano eles só terão eletivas e projeto de vida, que antes não tinha no currículo anterior, tá? Porém, a partir do segundo ano, eles têm uns itinerários formativos. Lembra que eu falei para anotar? Então agora nós vamos conversar sobre esses itinerários formativos, para que serve, de onde veio, do que eles se alimentam e como eles se formam numa unidade escolar. Então, os itinerários formativos, eles vão ter que somar, gente, 1.350 horas. Para vocês entenderem direitinho, aqui em Tangarás, né, nos Altos Tangaraenses, nós temos o Novotec. O Novotec é um bom exemplo de como irá funcionar o nosso novo ensino médio. O primeiro ano é uma base mais ou menos igual, o segundo, terceiro ano, nós temos aqueles conteúdos, né, aqueles componentes curriculares mais direcionados. Então, como isso vai acontecer? Bom, eu vou pegar os professores de eletiva, de projeto de vida. Esses professores, eles despertam nos alunos, através das oficinas, através das aulas, né, as aptidões, né? Por que eu vim? São matérias que são matérias, é uma coisa assim que denuncia a minha idade, chamando conteúdo curricular de matéria, né? Então vamos chamá-los de conteúdos curriculares. Então os conteúdos curriculares, quando eu chego no projeto de vida e nas eletivas, eles tratam o quê? Eles contemplam mais profundamente a formação socioemocional do meu aluno. É importante observar que a tão falada, né, a já tão famosa a habilidade socioemocional, ela é desenvolvida por todos os conteúdos, os componentes curriculares. Todo mundo já trabalha isso no aluno, né? Aliás, trabalhávamos isso de outra forma, com outro nome, antes disso se tornar uma moda com esse nome, né? Então, a moda agora é o quê? Competências socioemocionais. Então, para eu desenvolver essas competências socioemocionais no meu aluno, projeto de vida e eletivas, elas trabalham de uma forma ligada, né? Sendo o projeto de vida a teoria e a eletiva a prática. Por quê? Porque meu aluno, ele vai escolher aquilo que ele tem a maior afinidade. Levando em consideração que a escola terá tanto projeto de vida quanto eletivas desde o sexto ano, então é muito legal que eu comece a prestar atenção no meu aluno lá no sexto ano, né? Então, por exemplo, a Yasmin no sexto ano, olha, ela já se dava super bem com conteúdos sociais, né? A menina já era engajada no sexto ano, né? Então, ela vai chegar no ensino médio, quando ela chegar ao final do primeiro ano, ela já vai saber, porque isso já terá sido contado para ela, despertado nela, ela vai ter observado que isso é muito, muito, muito legal, que ela tem uma aptidão para ciências humanas, né? Então, vamos supor, Yasmin chegará no primeiro ano, em junho ela já vai falar para a professora da eletiva do projeto de vidas que ela gostaria de seguir o rumo das ciências humanas. Então, ela escolhendo este rumo das ciências humanas, ela vai ter aí uma formação em ciências humanas, né? Aí vocês vão perguntar assim, puxa, mas como isso acontece? Aí eu entro, me desculpem, no itinerário formativo. O que são os itinerários formativos? A definição, eles são conjuntos de unidades curriculares, os quais possibilitam ao aluno escolher conforme seu interesse. Qual é a finalidade? Prepará-los para que ele, além do ensino médio, saiba que ele tem uma opção de prosseguimento acadêmico, veja bem,
ou no mundo de trabalho. A nossa unidade escolar, nós sabemos que é mais voltada para o trabalho, né? Que os nossos alunos, eles não veem a hora de sair do terceiro ano para trabalhar, né? Isso é uma característica nossa. Então, o que eu tenho que fazer com o aluno da nossa escola? O aluno da nossa escola tem que ser oferecido um itinerário formativo para ele que tanto favoreça a vontade de seguir nos estudos, quanto em base para que ele saia daqui e consiga um trabalho na área que ele mais se identifica. Então, por exemplo, eu vou poder ter aí itinerários formativos só de uma área do conhecimento, por exemplo, linguagens e suas tecnologias. Aí dentro desse itinerário formativo eu vou ter o estudo das diversas linguagens, estudo da linguagem da informática, estudo da linguagem de redes sociais, literaturas, né, estudo corporal. Então os professores que irão pegar essas aulas são os professores habilitados para isso. Por exemplo, se eu tenho um itinerário, no itinerário do segundo ano, uma aula que fala sobre expressão corporal, quem vai dar essa aula? É claro que é um professor de educação física, né? Se eu tenho aí uma aula de contextualização social da linguagem, quem vai dar essa aula? Um professor de sociologia ou de filosofia ou até mesmo de português. Então é importante rever a sua formação nesse momento. Então, se a sua formação ela é uma formação só em português, se você não tem inglês, se você não tem uma pedagogia, se você não tem um outro componente curricular, pode ser que você perca aulas, tá? Pode ser que perca. Por quê? Porque os itinerários eles serão distribuídos dentro dos professores desse contexto, né? Então, isso é muito interessante. Pode ser também que seja um itinerário híbrido, que eu tenha aí duas áreas. Por exemplo, literatura e ciências humanas, né? Linguagens e ciências humanas, que seria o dos sonhos, né, gente? Quem não quer? Imagina isso, quando eu estava lá no auge do meu ensino médio, né? Então, é muito interessante, porque os alunos eles terão contato com dois componentes curriculares diferentes, né? Então, eu tenho essas unidades curriculares aí preparadas, né? Que serão preparadas pelos professores da escola, né, dentro de um cronograma que já foi proposto também pela SEDUC, tá? É interessante, gente, porque, por exemplo, se eu escolher linguagem e suas tecnologias, vai abranger língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Ciências humanas, eu tenho história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências da natureza, eu tenho biologia, química e física. O Novotec é aquele curso que a gente já tem que vem prontinho lá do Centro Paula Souza. Matemática, gente, é sozinho. Imagina um itinerário formado apenas por matemática. O aluno é capaz de ter aula de cálculo avançado no segundo ano. Deus me livre, porque nem é de Deus matemática. Mentira. Beijo, gente, adoro. Vocês me ensinam cada vez mais a gostar de matemática. Então é muito importante que o professor ele seja, além de um professor, que ele seduza realmente a sua turma, para que a sua turma consiga observar o que encanta naquele componente curricular. Então eu tenho que deixar muito explícito nas minhas aulas e preparar as minhas aulas de uma forma tão intensa que eu mostre para eles o porquê eu, professor, me apaixonei por aquela área. Porque o trabalho do professor é um trabalho apaixonado, né? Então, porque se eu deixar no ponto morto, nós não teremos itinerários formativos interessantes para a nossa clientela. E a mudança que a gente queria efetivamente era que o aluno se tornasse menos apático e mais participativo, menos apático e mais protagonista,
né? Porque chegar numa sala que tem meia dúzia no celular, outra meia dúzia pensando não sei aonde, outra meia dúzia fazendo a matéria da aula que acabou, né? E até eu conseguir arranjar aquela sala de forma que eu conseguisse trabalhar, é muito complicado, né? Por quê? Porque o aluno ele já estava cansado daquela estrutura. Então, o novo ensino médio ele vem justamente para levar isso embora, né? O aluno estará na escola fazendo algo que ele goste, algo que ele tem aptidão. Ele vai poder mudar de escola se o itinerário formativo não lhe atrair, né? Então, ele vai poder procurar outra escola desde que ela tenha vaga. Se ele não estiver gostando, ele vai poder mudar no final de cada semestre e tentar outra coisa. Então, são muitas as brechas que, aliás, são partes preocupantes que ainda nós teremos que debruçar estudos a respeito disso para que seja feito de uma forma tranquila aqui na nossa unidade escolar. Todos os componentes curriculares eles serão mantidos na formação geral básica e seu aprofundamento será apenas nos itinerários formativos, tá? Então, atender a base comum proposta é possível, né, desde que a gente planeje as nossas estratégias. A ordem do dia é o quê? Seduzir os alunos, né? Então, mostrar para ele o porquê que eu me encantei por português, né? Pelas linguagens, pelas línguas. Por quê? Por que eu fui fazer uma faculdade de letras? Né? Por que a professora de história escolheu história? Por que meu professor de sociologia ele escolheu sociologia? O que ele tem dentro dele que ele escolheu essa matéria? Então, isso é realmente uma questão de diálogo, uma questão de despertar o aluno. Tem aluno que a gente sabe que ele leva jeito para ser engenheiro, por exemplo, um engenheiro elétrico, desde que ele está no 6º ano. Que ele já olha a luz piscando da sala e ele fala, isso aí é que não está conduzindo direito, né? Só que meu aluno, que ele sabe que ele gosta disso, ele sabe que ele leva jeito, mas ele não sabe que para ele fazer engenharia, ele tem que se esforçar em matemática. Então eu tenho que contar isso para ele. Eu tenho que olhar aquela menina, né, que hoje está na moda ser influencer, tudo, mas que ela leva muito jeito para comunicação. Né, e que o mundo não tem espaço para tantos influencers, mas que de repente ela pode ser uma jornalista sensacional, né? Ou aquela aluna que eu tenho que milita pelos direitos de todos e de todos, né? Mostrar para ela todos os movimentos sociais e como ela pode aprender com isso e pode se encontrar nisso. Nós temos escolas que são extremamente reflexivas, que levantam questões muito importantes. Os alunos hoje eles estão muito antenados com tudo que acontece no mundo, né? Então é importante que nós também estejamos antenados. Então é importante que a mudança comece na nossa aula. O porquê que o aluno tem que escolher o meu itinerário formativo, né? Por quê? Porque senão vai diminuir minhas aulas aqui na escola. As aulas irão diminuir. E uma vez que eu não tenho aula em uma escola só, eu vou ter que pegar aula em 2 escolas ou mais. Então, é sim um exercício de sedução, é um exercício de mostrar o porquê o nosso conteúdo está ali, o porquê aquilo faz a diferença, né? Qual o valor do que eu ensino e do que ele aprende. Observar muito o que ele está trazendo para mim de fora, porque o aluno ele traz muita coisa de fora, ele não nem jamais foi uma tábua em branco, como se diziam, né? Então, assim, o meu aluno ele é uma pessoa e eu tenho que tornar esse ser mais humano. Eu preciso. Como professor hoje, eu preciso pegar lá as minhas competências socioemocionais, que eu juro por Deus que não é só competência minha, que tem um monte de gente que tem que ajudar nisso, a família e tal. E tá certo, mas eu tenho que pegar lá minha cartilinha das competências socioemocionais, linkar isso com o meu conteúdo, do meu componente curricular e chegar para o meu aluno e falar, meu amor, você precisa saber disso. Porque às vezes o aluno ele não se interessa pela nossa aula porque ele não entende a dimensão daquilo que a gente está ensinando. Porque por anos
Nós apenas ensinamos o conteúdo que estava previsto. O aluno está lá, gente, o aluno estava lá, estava com febre, estava não sei o quê. Muitos educadores famosos que eu ouvi palestras falavam, não, você não tem que olhar o individual, você tem que olhar o coletivo. Se o resto da sala está acompanhando, vamos. E não é assim. Eu preciso que o meu aluno olhe para si, olhe para o amigo, olhe para mim e reflita. E eu tenho que começar isso no 6º ano. E projeto de vida e eletiva são fundamentais para isso. Todos nós podemos fazer, né? Porque eu costumo dizer que a minha sedução começa lá no 6º ano. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que mostrar que português é a coisa mais deliciosa do mundo. Né? Por quê? Para eles chegarem no ensino médio, a hora que eu chego lá e falo, gente, hoje nós vamos ver trovadorismo. Eles não caem um duro da cadeira ou durmam aulas a fio. Então, as nossas escolas estão sendo equipadas, o Jardim Tangarás está lindíssimo, os componentes aí eletrônicos estão chegando, né, estão sendo instalados e tudo isso vai ajudar nessa nova etapa do ensino. O que atrapalhou realmente foi essa pandemia. Esse ano está complicado, não estamos dizendo que é fácil. Gente, eu estou passando a formação para vocês, é uma formação teórica, tá? Não é uma formação contextualizada no momento que a gente vive e nem o quanto isso está sendo difícil. Isso podemos discutir juntos, ao vivo, todo mundo online, aí será o nosso espaço e a nossa vez. Sei que vocês estão com muitas dúvidas, anotem as dúvidas e agendaremos assim nada. Tipo, só precisamos ver uma hora que todo mundo pode, que faremos um encontrão de todos os professores da escola e discutiremos o novo ensino médio que já está aí para nós, tá bom? Então esse aqui foi só uma contextualização, foi só uma formação básica, que nós tivemos várias formações desde o começo do ano, então esse é um compiladão da matéria, que eu passei de uma forma bem rápida e já deu 32 minutos, então chega. E um grande beijo para vocês, anotem bem direitinho essas dúvidas que vocês têm, que vai ser uma honra e um prazer discutir no grupão. Estou morrendo de saudade do nosso grupão. Vamos problematizar, vamos colocar isso aqui no nosso chão da escola, vamos ver como vai funcionar, como faremos isso funcionar, né? Vamos colocar para fora o que a gente pensou dessa mudança, né? Vamos, enfim, a pandemia está me deixando muito emotiva e eu estou com saudade de vocês, então vamos marcar esse encontrão para logo. Um beijo no coração de cada um. Faça a sua questão, eu vou lá abrir o grupo para as questões que aparecerem e nós iremos respondendo essas questões uma a uma, até estarmos assim, ó, com tudo na ponta da língua, podendo vir aí uma avaliação pra gente, uma avaliação de mérito que a gente vai arrasar nisso, tá bom? Um grande beijo para vocês. Vejo vocês no encontro com o grupão. Não desligou, então aproveita, dá um like, compartilha, enfim. Já que estamos no Facebook, não, no YouTube mesmo, né? Vamos fazer a fama. Beijo. Ai, o negócio desligou. Para vocês verem que a professora também precisa aprender um pouco de tecnologia.